já escolheu pra mim. Saudações, sejam todos bem-vindos. Quero acolher todos vocês que estão se conectando neste momento conosco. Nós estamos vivenciando o último final de semana do mês de agosto. O nosso tema hoje é amados, chamados e enviados por Deus. Quero iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a oração de São José Operário. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus, como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados, de trabalhar sobretudo com desapego e dedicação, pelos que depende de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, a fim que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeite os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e sermos membros úteis da sociedade. Tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José, tal será a nossa inspiração na vida e na morte. Amém. Amém, que assim seja. Antes de adentrar hoje na temática do encontro, eu quero me apresentar. Eu acredito que esse vídeo, esse trabalho todo da jornada vocacional, ele vai além fronteiras. O meu nome é Sandra Cristina de Moraes, tenho 44 anos, a minha formação é como psicóloga, é especializada em terapia comunitária e especializada também em psicopedagogia, com experiência na área social, e há 4 anos atuando afincamente na área clínica. Não posso deixar de dizer que sou mãe de uma linda menina chamada Maria Tereza, e que é um grande presente, uma grande graça de Deus na minha história. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o cristão no mundo. E ao trabalhar sobre essa temática, ler artigos, se debruçar na palavra de Deus também, em cada entrevista que foi realizada para a realização desse encontro, eu adentrei na minha própria história. E eu pude revisitá-la. E revisitando a minha história, eu vi desde o início, desde os primórdios, a ação de Deus. Todo o meu processo educacional foi de muita intervenção divina. Eu me recordei que em muitas das minhas avaliações, porque quando eu decidi pelo curso, pela psicologia, uma das minhas provocações era se realmente era o que Deus queria na minha história. E eu sempre falava com Deus: Senhor, se eu for bem nesse semestre, é uma prova que o Senhor quer que eu realmente seja uma psicóloga. E eu posso dizer com muita sinceridade que todo o meu processo educacional, onde eu tive mais êxito, foi na minha graduação. Eu era uma aluna mediana, mas na graduação eu me tornei uma excelente
aluna. E eu tenho certeza que todo esse debruçar, toda essa capacidade veio de Deus na minha história. Então é maravilhoso poder articular hoje na minha prática profissional e compreender que antes de me tornar uma psicóloga, o meu primeiro chamado foi de ser uma cristã e viver esse grande amor e esse grande ensinamento do conhecimento sobre Deus. E agora eu quero falar um pouco, contextualizar a temática, os encontros, tudo que nós vivenciamos ao longo desses encontros. Então, amados irmãos, eu gostaria de dizer que a vida profissional é uma vocação. É a maneira que escolhemos ou iremos escolher para contribuirmos na construção de nossa sociedade. Ela inicia ainda na adolescência e se estende até o fim da vida adulta. Atualmente, nós temos um número significativo de pessoas mais idosas, contextualizando a terceira idade, inserida no mercado de trabalho, formal ou informal. E essas pessoas contribuem para o sustento de sua família e para a manutenção e desenvolvimento da nossa sociedade. A cada dia surgem novas profissões. E algumas delas foram extinguidas, uma vez que já não mais atende aos anseios de nossa sociedade moderna. Não vou me ater a este relato, mas simplesmente um breve comentário. O nosso primeiro encontro, na primeira semana, foi Família, Lugar da Dilatação da Vida. Este mês vivenciamos a cada sábado uma temática que nos permitiu grandes reflexões sobre as vocações. Entendemos que a primeira é a familiar, que ela se origina todas as outras. Família é o alicerce, ou seja, a base de todo o ser humano. É nela que aprendemos a nos humanizar, a andar, a falar, a rezar. É com ela e por ela que adentramos ao nosso processo de humanização e de socialização. A partir dela, compreendemos que a nossa humanidade não é em si mesma um eu que vive para si e em si, mas com o outro e para o outro. Aprendemos valores importantíssimos do altruísmo, de amor e de partilha com os outros. O nosso segundo encontro da vida consagrada, sinal de amor e entrega. A vida consagrada é algo nobre, marcante e especial. Nem todos são chamados. É a entrega total de si para a construção de um reino de paz, amor, doação, última total da existência. Gratidão a todos os que foram chamados e atenderam a este chamado, independente das circunstâncias que ela iria impor à sua vida. Nosso terceiro encontro, amados e chamados a servir na comunidade, aos leigos que se esforçam e doam arduamente na construção de um reino irmão, lutando diariamente com as imposições de nossa sociedade, que é demarcada pelo hedonismo e individualismo, um remar contra a maré para servir e dispor de si para a construção do reino de Deus. E o nosso quarto encontro, amados, chamados e enviados por Deus. Hoje, nesse encontro, vamos falar do papel do cristão no mundo. Em algum momento de sua história, você escolheu sua profissão e a maneira que iria contribuir para a manutenção e desenvolvimento de você mesmo e de nossa sociedade. Talvez ao longo do tempo e talvez neste exato momento se deu conta que realizou essa escolha de maneira consciente ou inconsciente. Quero chamar a sua atenção para, neste breve momento que estamos aqui, pensar o que te influenciou em sua escolha. Você ama o que você faz? Sua ação profissional ajuda as pessoas? Qual é o seu grande estímulo profissional que lhe permite prosseguir em sua atuação? Pensando nestes questionamentos, você faria uma nova escolha? Você é movido pela busca de prazer, poder ou pela busca de sentido? São estes questionamentos, entre outros, que nós iremos ver nas nossas entrevistas. Nós teremos o prazer agora
de ver, né, na realidade, através dos vídeos, das entrevistas que vocês vão assistir. E eu quero, neste momento, apresentar uma grande profissional. O nome dela é Rose Seixas. Ela é psicóloga clínica especializada em psicopedagogia e gestão de recursos humanos. Ela atua na área da saúde através da psicoterapia. Vamos conhecer um pouco desta grande profissional. Olá, pessoal. Eu sou a Rose Seixas. Recebi esse convite, né, para falar um pouquinho com vocês da influência da minha prática religiosa no meu cotidiano profissional. E tô aqui para dividir um pouquinho. Bem, eu sou a Rose, sou casada há 17 anos com a Dilson. Tenho 2 filhos, a Lorena, de 7 anos, o Arthur, de 12 anos. A minha formação é psicóloga clínica, tenho formação em psicopedagogia, em gestão de pessoas. Atualmente eu sou psicóloga clínica, atendo clinicamente, né, neste momento tão complicado, né, que a gente tem vivenciado. E a minha prática, e na verdade eu cheguei até a psicologia também por um mover do Espírito Santo, né? Mover dessa ação social encontrada na minha adolescência, né? Minha família sempre foi católica. Na minha adolescência eu tive um grande encontro, né? Com essa linha mais de grupo de jovens, de trabalho voluntário, e despertou. Então, assim, no meu trabalho, a psicologia é uma ciência, né? Trabalhamos com a ciência, mas em todo momento a espiritualidade está ligada, né? No acolher a cada um, no sofrimento, né? Assim como Jesus, em sua prática, sempre ele enaltecia a dignidade do ser humano, né? Dizia, o que você quer que eu faça? Colocava no centro, né? Não era a cura só pela cura, ele resgatava a dignidade humana. E essa beleza de Jesus eu tenho a possibilidade de fazer através da minha profissão no dia a dia. Já acolheu as dores, o sofrimento, de ressignificar, utilizando sempre a ciência, mas nunca desconsiderando que esta pessoa também tem uma espiritualidade. E a minha humanidade acaba encontrando com a humanidade do outro, né? Então, essa pergunta, né, qual a influência da minha prática religiosa e espiritual no meu cotidiano profissional? É todos os dias, né? Todos os dias a gente encontra pessoas feridas, encontra pessoas sem perspectiva, né? E existe uma prática científica, que a psicologia é muito efetiva, mas também tem um encontrar com outro ser humano, encontrar com a dor do outro, né? E a minha espiritualidade me ajuda a fazer esse encontro com este meu irmão. Inclusive de trabalhar questões tão pequenas, né? A questão, por exemplo, da autoestima. Como é que eu vou trabalhar a autoestima, né? Se essa pessoa, ela não é capaz de se ver, de se olhar e se validar. E se a gente vai fazer um mergulho nos ensinamentos, Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo. Então, eu só posso amar o outro se eu me amar, né? Então, tudo isso está muito envolvido. Então, na verdade, a gente sempre volta para o mesmo lugar, para o acolhimento, para o amor, para a cura, né? Então, a todo momento eu tenho a grata surpresa de ser psicóloga, de poder ajudar o outro na minha formação profissional, mas também juntando também a minha espiritualidade. E isso faz toda a diferença, eu sou muito grata. Agradeço já de antemão esse convite, participar desse projeto. Isso diz de que a igreja está aberta a perceber, a construir, a renovar. E isso é muito importante, né? Que Jesus abençoe todos vocês nesse projeto. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha história. Neste momento, eu tenho grande satisfação de apresentar, né, nossa irmã aqui, paroquiana, a Cristiana Regina Correia Pinheiro. Ela é graduada em RH e especializada em enfermagem do trabalho. Ela atua na área técnica da área do trabalho e também está, né, nos assessorando. É mais uma profissional que está aí fazendo o seu belo trabalho na área da saúde. Então é com muito prazer e com muito carinho que nós vamos ver neste momento o relato da Cris. Olá, meu nome é Cristiana,
tenho 47 anos, sou membro da paróquia Santo Eugênio de Mazenon e faço parte da comunidade Verbo Divino. Tenho uma filha de 9 anos, a Lara, uma família de pessoas incríveis, da qual sou assim extremamente grata a Deus por fazer parte dessa família. Mas hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da minha história profissional e responder a pergunta que me foi colocada aqui. Para responder essa pergunta, eu volto um pouquinho no tempo. Hoje eu tenho especialidade em enfermagem do trabalho e é nessa área em que eu atuo agora. Mas há 10 anos atrás eu tive que fazer uma escolha e eu tenho certeza, uma das mais certas que eu tomei até hoje. Anteriormente eu achava que ter escolhido fazer a enfermagem por amor era uma das escolhas mais certeiras. Mas quando eu comecei a me deparar com os plantões cheios de dores, angústias, limitações, onde a gente se sente tão pequenininho diante da vontade de Deus, eu percebi que eu tinha que fazer um outro tipo de escolha. Então, a partir daquele momento, eu decidi a fazer a enfermagem com amor. E eu percebi que havia uma diferença muito grande. Escolher por amor, ótimo, ok, mas se perdia, porque a gente estuda, a gente se especializa, a gente tenta fazer o melhor para cumprir as nossas tarefas. Porém, se ficar só nisso, a gente automatiza as nossas ações e é meio que como se fosse uma linha de produção. A gente vai fazendo, liga o piloto automático e vai embora. E assim não pode ser na enfermagem. A gente trata com o outro. E a partir do momento em que eu me coloquei a serviço e me coloquei com amor, eu já não tratei mais o outro, eu tratei o meu próximo. E isso faz uma diferença incrível na minha vida profissional. Porque o ato de amar, ele é se doar. Ele é se doar sem nada receber. Ele é se doar sem julgamentos, ele é se doar sem saber a quem. E você consegue perceber no outro o seu próximo. Você percebe as suas limitações, as suas dores, as suas angústias, e você acaba tratando ele como um indivíduo único. E aí consiste a resposta para a pergunta que me foi colocada aqui, que foi qual a influência da minha prática religiosa e espiritual no meu cotidiano profissional. Ela me influencia nas ações, nas decisões, na maneira de interagir com as pessoas? Sim. E por tudo isso que eu disse anteriormente, eu coloco várias exclamações nesse sim. Sim, 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 sim. Porque o amor, ele provém de Deus. O dom de amar, ele vem de Deus. A gente aprende muito cedo isso lá na catequese, como eu aprendi, depois na crisma, e vem emoldurando o nosso ser para tudo isso. Na comunidade a gente aprende a trabalhar para um bem comum, né? O nome já diz isso. A gente passa a perceber as pessoas e as suas necessidades, a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha as nossas alegrias e a gente cresce como pessoa. E é possível, sim, levar esse Deus para o nosso ambiente de trabalho. Não só no falar. Falar de Deus é maravilhoso, mas nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir. E essas palavras se perdem aí no meio do caminho. A partir do momento em que a gente, através de um sorriso, através de um olhar mais carinhoso, através de um toque acolhedor, a gente consegue prestar o nosso serviço com esse carinho, com essa humanização, a gente está trazendo Deus para dentro do nosso trabalho. Em relação às pessoas, ao convívio com as pessoas do nosso cotidiano, fica tudo mais tranquilo, porque a gente pondera mais, a gente escuta mais, a gente se percebe, a gente tem mais vontade de fazer a coisa certa, de errar menos, de reconhecer os nossos erros e de seguir adiante nessa calmaria que Deus vem dando pra gente, junto com a maturidade. E assim, eu aprendi a me colocar a serviço de Deus dessa forma,
prestando os meus cuidados, estudando sim cada vez mais, me capacitando sim, mas me colocando como um instrumento de Deus na minha vida. E eu lembro de uma música, veio muito forte para mim agora, que diz assim, que a gente encontra Deus em todos os lugares, né? Que a gente encontra Deus nas águas, nas flores, no pássaro a cantar. E basta abrir o coração, basta olhar a vida com uma outra óptica, né? Sem tanta pressa, e às vezes até com pressa na correria, mas tentando observar ali o contexto, o nosso momento, né? É isso, gente. Levar a Deus é, sim, muito fácil, muito mais fácil do que a gente imagina. Basta a gente abrir o nosso coração e deixar Ele agir da melhor maneira possível, como Ele tem feito na vida de todos nós. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Hoje eu tenho o imenso prazer de apresentar também, né, a Cirlei Regina de Souza. A Cirlei, ela é enfermeira, acupunturista, iogoterapeuta, especializada em nefrologia, mestre e doutora em ciências de saúde. Também, né, eu tenho um carinho muito especial pela Cirlei, eu conheci ela há pouco tempo e com todo esse currículo e a profissional grandiosa que ela é, eu posso falar, a Cirlei é uma pessoa muito humana, muito simples e que deixa um grande legado. Ela faz um trabalho também voluntário na comunidade São Sebastião, perto do Vicente Leporassi, todo sábado. É muito lindo o trabalho, é com imensa gratidão, né, que nós vamos ouvir agora o relato dessa coordenadora de enfermagem e que está aí, atuou na frente de toda essa pandemia e que vai deixar aí um testemunho lindo para nós. Olá, gratidão por estar aqui com vocês. Meu nome é Cirlei Regina, eu sou enfermeira, especialista em nefrologia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu trabalho com pacientes que têm doença renal, eles fazem hemodiálise. Então, os rins deles não funcionam e eles precisam de um tratamento especial que nós chamamos de hemodiálise. Então, temos uma máquina que faz a terapia dele, substituindo a função dos rins deles. São pacientes idosos, a maioria com mais de 70 anos, que os rins não funcionam mais. Geralmente eles têm diabetes e hipertensão. Então nós temos uma equipe de enfermagem que cuida desses pacientes. E a gente aprende muito com eles. Eles são pessoas que estão tristes, com medo. Eles têm medo da terapia dar errado. Eles têm medo de passar mal, eles têm medo de morrer o tempo todo. Então, exige de nós muita atenção, carinho e acolhimento. Só que nem sempre nós estamos preparados para isso. Nós estamos, às vezes, cansados e preocupados com outras questões da vida. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para eles e percebem a necessidade que eles têm de fazer a terapia e que nós estamos do lado de cada terapia, preparando tudo para fazer a diálise neles, diálise, hemodiálise é a mesma coisa, o que nós percebemos? A presença de Deus o tempo todo em nossas vidas. Para responder a pergunta que a querida Sandra colocou, sim, toda a minha experiência, toda a minha religião, ela me ajuda diariamente a ser forte, a cuidar, a estar pronta para acolher essas pessoas. E às vezes a gente acha que a gente tem um problema, quando a gente olha para eles a gente fala, a gente não tem problema. A gente sempre acha que o nosso problema é maior que o problema dos outros. E não é verdade. Não é bem assim. Tudo bem que cada um no seu canto sofre o seu tanto,
lembre-se, Deus nos prepara. E assim, com gratidão, eu sigo diariamente cuidando deles. Obrigada. Agora eu vou contextualizar, através de alguns relatos, um pouco da área da educação. E para falar um pouquinho de educação, né, eu vou trazer uma pessoa muito querida da nossa paróquia, da nossa comunidade Verbo Divino, a Maria Albaniza Dantas. Ela é pedagoga, professora da educação infantil, e ela atua aí na área da educação, que tem enfrentado grandes desafios, esse trabalho remoto, online. Então é com muito carinho que nós vamos ouvir o relato da Albaniza. Eu sou Albaniza, tenho 55 anos, participo da paróquia Santo Eugênio, na comunidade Verbo Divino. É uma comunidade que eu gosto muito. Lá eu comecei acompanhando os meus filhos nos encontros de catequese e depois comecei como catequista e em seguida com os coroinha. Hoje sou coordenadora e busco sempre servir na comunidade por amor a Jesus. Sempre que nas minhas dificuldades, entregando meus filhos a Jesus na Eucaristia, rezando para Nossa Senhora proteger cada um deles. Tenho formação em pedagogia e trabalho com a turma de berçário. É uma das turmas que eu me identifico muito e busco sempre fazer um bom desenvolvimento com as crianças. Minha espiritualidade influencia, pois busco me colocar no lugar do outro e também tendo bastante paciência com as crianças, com as pessoas com quem eu lido, e me colocando sempre no lugar do outro. Pensando na área da educação, mas agora saindo um pouco dela, indo para a área da assistência social. O nosso país, ele tem grandes questões sociais. E hoje eu quero trazer aqui uma pessoa muito querida, que é a Rosângela de Jesus Reis Oliveira. Ela é assistente social, ela está em formação em saúde mental. Ela é gestora de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. E ela faz um trabalho lindo, com muita maestria e guiada por Deus. Vamos acompanhar o relato da Rosângela. Me chamo Rosângela, sou formada em serviço social e agora em setembro eu inicio uma pós em saúde mental. Toda a minha formação religiosa foi por intermédio da paróquia Bom Jesus de Piraporinha, onde faço parte até hoje na família Final de Semana de Jovens com Cristo e atualmente de forma mais atuante na Capela Nossa Senhora do Guadalupe, na equipe da liturgia. Sou casada há 24 anos com o Antônio, tenho 2 filhos, Lucas e Pedro. A igreja, com certeza, ela me inspirou a tomar a decisão em ser assistente social. No início, com certeza, pelo assistencialismo, vendo o próximo como coitadinho e digno de pena, digno de dó, mas depois fui entendendo e amadurecendo que ninguém é digno de dó, que ninguém é digno de pena, e sim, todos nós temos direito à vida, à saúde, à moradia, né? Todos nós temos a possibilidade de ter uma casa digna, uma boa refeição, pois é o que o próprio Cristo quer para cada um de nós, quando Ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Hoje eu não atuo como assistente social, mas eu estou como gerente de um serviço de acolhimento já há 6 anos, na Casa da Criança e do Adolescente em Santo Amaro. A relação que eu faço com a religião e a minha vida profissional é que eu não devo desistir de ninguém. Não posso deixar
aqueles que a mim foi confiado pelo caminho. Todos temos possibilidades de uma nova escolha, uma nova oportunidade, tentar fazer a diferença na vida de alguém. Então, vemos isso a todo momento na vida de Jesus. Quando ele olha para cada um de nós, independente daquilo que nós fizemos, independente das nossas escolhas, independente do nosso pecado. E convida a gente a segui-lo. Então, eu vejo isso mesmo como possibilidade de ter uma vida em Jesus, fazendo a vida do outro uma vida mais digna. Eu tento fazer isso na vida aqui dentro do serviço de acolhimento, né? Porque eu estou aqui no meu trabalho, escolhi gravar esse vídeo aqui, porque ele representa muito. Então, eu percebo que temos muitas diferenças dentro do meio mesmo, quando as pessoas acreditam, quando as pessoas têm uma religião e quando as pessoas não têm. Então, o meu desejo é de fazer a diferença na vida do outro. É um trabalho árduo, um trabalho muitas vezes sofrido, mal compreendido, mas muito, muito gratificante, pois eu acredito na transformação do ser humano, pois Jesus, ele acreditou na minha transformação, ele apostou em mim. Então, eu vejo isso como oportunidade para também apostar e cuidar do outro. Acho que é isso. Trazer a diferença, ver no menor a pessoa de Jesus e dar todo o amor, todo o cuidado, assim como Jesus tem nos dado. Neste momento, agora nós vamos ter o relato de uma pessoa muito querida, um paroquiano, que acho que todos vocês conhecem, é o nosso querido Haroldo Sena. O Haroldo é comunicólogo, graduado em comunicação social, publicidade e propaganda, especializado em marketing de diferenciação e desenvolvimento de comunicação interpessoal humanizada. Ele é gestor de comunicação e neste momento nós iremos ouvir o relato do Haroldo. Gratidão, amigo. Como eu expresso fé através da minha profissão? Olha só Jesus, ele era diferente. O povo daquela época entendia o que ele falava. Ele não falava difícil, as pessoas prestavam atenção. O filho pródigo, o semeador, o bom samaritano, ele contava histórias. Até hoje a gente se identifica com elas. Até hoje somos tocados e transformados. Jesus se comunicava bem. Ele é uma grande inspiração para mim. Quando eu preciso entrar em ação, eu busco fazer como ele. Tudo aquilo que eu fizer, que seja lembrado, que emocione, que provoque mudança, que transforme vidas, que pessoas sejam felizes. Eu sou Haroldo e ajudo grandes marcas a alcançarem o seu público e se mostrarem interessantes e diferentes através da comunicação. Imagina só esse parque aqui se ele fosse de uma única cor, ou se todos os brinquedos tivessem uma única forma. As crianças não se interessariam por ele. Quem criou tudo isso daqui pensou em quem ia usar. Esse parque comunica alegria, comunica diversão. E só de olhar dá para saber que uma criança se diverte muito aqui. É isso que eu faço. Meu trabalho é fazer com que marcas e também pessoas se comuniquem bem, transmitam suas mensagens, seu propósito, seu jeito de pensar, suas soluções. Onde elas podem transformar a vida de alguém? Elas precisam transmitir a sua melhor versão. Mas na real, o desafio é maior. Eu preciso unir histórias, fazer com que a história de vida de uma pessoa se conecte com a história de vida de uma marca. Duas pontas precisam se encontrar. Você já se emocionou com a história de alguém? Ou riu vendo um vídeo aí nas redes sociais? Compartilhou? É isso, houve conexão.
teve emoção, você lembra, você sabe me contar. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim, dependendo da forma como a história foi contada. É preciso se colocar no lugar de quem vai receber a mensagem. Enxergar a necessidade do outro. É preciso verdade, paciência, empatia. É preciso presentear o outro com beleza e simplicidade, sem exageros. Aí sim, com criatividade, palavras, sons, cores, imagens, formas, elas formam uma boa história a ser contada e entendida. Eu aprendi com Jesus. Ele fazia isso e faz isso com a gente até hoje. E é assim que eu expresso a minha fé, sem provar nada para ninguém, sem precisar falar da igreja, de Deus, de Jesus, e por aí vai. Eu preciso ser cristão sem dizer que eu sou. Minhas atitudes, tudo que eu faço, precisam ser imagem e semelhança do Cristo. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu faço com você, e eu quero que você pense: as pessoas verdadeiramente se interessam por aquilo que você fala ou por aquilo que você faz? Elas te entendem? Você tem vivido a sua melhor versão? Até mais. Tchau, tchau. Hoje também nós temos uma pessoa muito querida. Ele já participou da nossa paróquia e atualmente ele faz parte da paróquia Nossa Senhora das Graças. O nome dele é Wagner Domingues. Confesso que quando eu vi o vídeo do Wagner, eu fiquei muito emocionada com a grandiosidade e a beleza do Wagner. Ele é formado em administração de empresa com MBA em gestão estratégica de RH. Ele é gerente de recursos humanos e vocês vão ter o prazer agora de ver esse lindo relato do Wagner. Gratidão, Wagner. Olá a todos, meu nome é Wagner, eu participo da paróquia Nossa Senhora das Graças, cresci na paróquia Santo Eugênio, hoje participo na paróquia Nossa Senhora das Graças. Minha formação é em pessoas, então eu fiz administração de empresas e me especializei em gestão de pessoas e RH. Hoje eu sou gerente de RH em uma empresa, responsável pelos subsistemas e tudo relacionado a recursos humanos. E vim falar um pouco sobre vocação e se a minha fé e o que eu aprendi, a minha vivência na igreja influencia no trabalho. E com certeza sim, influencia, e eu acredito que tem que influenciar, né? A gente, hoje ninguém vive um papel só, né? Você é uma única pessoa, né? Você é pai ao mesmo tempo que é irmão, ao mesmo tempo que é filho, ao mesmo tempo que trabalha na igreja, ao mesmo tempo que exerce sua profissão e que, ou seja, independente de onde você está, é uma única pessoa que tem que ter os mesmos valores, a mesma fé e acreditar e ser igual, né? Não dá para dividir o profissional do pessoal. E com certeza a igreja e a minha caminhada influencia muito nas decisões que eu tenho que tomar. Eu sempre tento colocar Jesus na minha frente nas decisões, nas mais difíceis, quando tem que desligar alguém, ou quando tem que promover alguém, ou quando tem que resolver um conflito dentro da empresa, ou enfim, em todas as situações, colocar sempre Deus à frente de tudo. E eu acho que assim tem que ser em qualquer profissão que você exerça, seja você um cozinheiro, um professor, um biólogo, um cantor, um entregador de pizza, não importa o que você faça, você tem que fazer sempre pensando em como você influencia as pessoas que estão à sua volta, em como você faz o bem, o quanto você agrega através do teu serviço, do teu trabalho para as pessoas que estão à sua volta, né? Fazer a diferença para a sociedade, né? O mundo ele precisa de cada profissional, né? Deus dá essa graça de vocações diferentes para cada um, para que todos se completem,
né? E para que a gente tenha uma dependência sempre do outro, né? Ninguém é totalmente independente. Você sempre vai precisar de alguém fazendo alguma coisa que você não faz, né? Então, eu tento colocar sempre a minha vocação e o meu trabalho a serviço do outro da melhor forma possível, né? E eu uso Deus como minha direção, como a minha luz, como o meu guia, para que realmente tudo que eu aprendi na igreja e nessa caminhada me ajude a ser uma pessoa melhor a cada dia, um profissional melhor a cada dia, e que eu aprenda e contribua com os outros cada vez mais. Neste momento, nós teremos a participação do Adilson Seixas. Ele é formado em Administração de Vendas pela Mackenzie. Ele é empresário na área de crédito bancário. E nós vamos ouvir este relato muito rico deste grande amigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adilson Seixas, eu tenho 44 anos, sou casado com a Rose, tenho um filho chamado Arthur, de 12 anos, e a Lorena, de 7 anos. Eu sou músico, toco flauta transversal, mas a música praticamente eu toco só nas missas aos domingos, tá? Agradeço o convite de participar desse momento com vocês, e hoje eu vim aqui refletir com vocês referente a um questionamento que foi feito para mim, e na prática eu gostaria de colocar o que eu acho, o que eu penso e como eu atuo com esse questionamento, que é qual a influência da minha prática religiosa e espiritual no meu cotidiano profissional. Durante muitos anos, eu trabalhei no sistema financeiro como gerente de banco, tá? E quando nós trabalhamos, eu pessoalmente trabalhava no banco, muitas vezes eu olhava o interesse do banco e não do cliente. E muitas vezes o interesse do banco é totalmente diferente do cliente, e muitas vezes esse interesse vai contra os seus princípios, tá? Porém, você está justificando o seu ganho ali, o seu salário, seus benefícios, vale-refeição, alimentação, o seu convênio médico e assim por diante. Mas eu acredito que muitas pessoas hoje no dia a dia vivem um dilema muito grande, porque muitas empresas que vendem produtos, prestadoras de serviços e tantas outras coisas, né? Até o terceiro setor, que seria a organização não governamental, sempre realiza alguma coisa que vai contra os nossos princípios, né? Vender um produto que você muitas vezes nem você compraria, vender um serviço que você não entrega e assim por diante. E nós ficamos nesse dilema aí com muita frequência no nosso cotidiano. E há 7 anos eu acabei me desligando do sistema financeiro de banco e acabei montando minha própria empresa. E hoje minha empresa, ela atua aí ajudando empresas a ter acesso a dinheiro com qualidade, a crédito. E toda empresa sempre vai precisar de dinheiro para ela crescer, continuar aí no mercado e assim por diante. E hoje, profissionalmente, eu posso falar que eu ajudo a salvar empregos e a salvar empresas. Porque muitas vezes quando eu entro numa empresa, as empresas ali estão com uma qualidade financeira muito ruim, e a empresa pode muitas vezes quebrar e automaticamente falir, e muitas vidas ali, muitas famílias estão em jogo, uma vez que depende daquele salário, daquele emprego. Eu posso afirmar que hoje eu faço essas ações através da minha vida profissional, minha bagagem profissional, e ao mesmo tempo fazendo aquilo que eu gosto, que eu sei fazer, e ao mesmo tempo ajudar pessoas. Mas o mais importante, independente da área que você esteja, seja ela o setor privado, seja ela o setor público, ou seja ela o terceiro setor, que seria a organização não governamentais, é sermos honestos sempre. Honesto com nós mesmos e honesto quem está do nosso lado. E honesto a quem a gente vai servir dentro da nossa vida profissional. Honesto em qual sentido? Cumprimento da palavra. Se eu estou afirmando que vou pagar um salário para uma pessoa, lá no final você honrar esse compromisso. Se eu estou falando que a reunião vai ser às 7 horas, você chegar às 7 horas no compromisso. E ao mesmo tempo,
fazer um ambiente muito agradável entre as pessoas, motivador e feliz. E como fazer isso? Menos fofoca, menos intriga e sempre olhar para frente e mostrar que você tem competência e assim por diante. E o cristão, por natureza, até pela vida, ele deve acordar todos os dias feliz e motivado para trabalhar, em busca do seu sustento e fazer com que o seu empresário, o seu empregador, o seu patrão ganhe mais dinheiro, fortaleça para que ele possa continuar pagando seu salário em dia. Quer dizer que é fundamental você, cristão, ser honesto e transparente e ser feliz todo dia quando acorda, quando vai ao trabalho. Seja sempre honesto, transparente e motivado todos os dias. Sucesso para todos vocês e obrigado. Diante de tantos relatos bonitos, né, que vocês acompanharam aí, e para fechar com chave de ouro, com muito carinho, eu quero trazer uma pessoa muito especial que eu conheci recentemente nessa pandemia, que é a Luciana Cordeiro Teles. Ela é graduada em fisioterapia, ela é teóloga, especialista em logoterapia e análise existencial. Atualmente ministra cursos de teologia e logoterapia, né? Tem interesse por estudos e pesquisas na área de psicologia cognitiva e logoterapia. Ela é mestre em psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis e doutoranda em educação pela Universidade também Católica de Petrópolis. Então é com muito carinho que neste momento a gente vai ouvir esse vídeo, né? A Luciana tem muito a contribuir e nos ensinar sobre a autotranscendência, de compreendermos que a autorrealização não está no nosso salário, não está nos nossos bens materiais, mas está na grande disponibilidade interna de auto se transcender em ação ao outro. A nossa realização está sempre no externo, na relação, no encontro e na doação com o outro. Não poderia ter outra pessoa para falar sobre isso e fechar este encontro de hoje com muita sabedoria, a não ser ela. Então, Luciana, gratidão por disponibilizar esse conteúdo que agora todos nós iremos ouvir. Olá, meu nome é Luciana Cordeiro Teles, sou cofundadora da comunidade Perceber das Graças, sou fisioterapeuta, teóloga, mestre em psicologia e agora pós-doutoranda em educação. E na verdade fui convidada para falar um pouco sobre logoterapia e habilidades sociais. Então, como especialista em logoterapia, posso aqui, de uma forma resumida, passar para você que está nos ouvindo um pouco sobre o que é a logoterapia. Logoterapia é a terceira escola vienense de psicoterapia fundada por Viktor Emil Frankl, que tem como um grande pilar o sentido da vida. Frankl diz que a motivação primária do ser humano é o sentido da vida, é a vontade de sentido, ou seja, o ser humano é um ser sempre em busca do sentido. Então, na verdade, esse grande pilar, que é o sentido da vida, ele pode ser realizado de várias formas. E uma das grandes formas de ser realizado esse sentido é através dos nossos relacionamentos. É a forma como a gente se coloca no mundo e é a forma como a gente, primeiro, contribui com a nossa missão, com o nosso trabalho, e também como a gente se relaciona. Então, existe um grande termo que está tão descaracterizado nesse tempo, que é o amor. O amor que, na verdade, todos falam tanto, mas se sabem tão pouco, principalmente as exigências próprias do que é amar. Frankl diz que o amor é um fenômeno genuinamente humano, ou seja, só o homem é capaz de amar, é capaz de sair de si mesmo e encontrar uma outra pessoa. E entendendo isso, esses movimentos do amor na alma humana, que na verdade quando a gente pensa que está fazendo algo pelo outro, a gente está realizando o sentido da própria vida.
a gente pensa que está fazendo para o outro, mas o quanto nós somos enriquecidos com a presença da outra pessoa. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos ter habilidade para lidar com a presença da outra pessoa. Porque a presença da outra pessoa nos provoca a sermos aquilo que ainda não somos. E você pode, de fato, experienciar isso na sua própria vida. A presença da outra pessoa, ela incomoda de alguma forma, ou não, mas sempre está nos provocando a ser aquilo que deveríamos ser. Então existe o amor. O amor é essa realidade que capacita o homem a enxergar algo essencial na outra pessoa. Aquilo que está por baixo dos seus erros, aquilo que está por baixo dos seus comportamentos imperfeitos. Só o amor é aquela lupa que capacita o homem a enxergar a essência do outro. Só o amor, ele é capaz de fazer com que o homem vislumbre na outra pessoa aquilo que nem ela mesma é capaz de vislumbrar, sabe? Aquela potência de ser, aquelas potencialidades que nem a gente se acha capaz. Mas quando uma pessoa ela é habilitada, ela toma a lupa do amor para ela começa a perceber que cada vez mais ela precisa sair do seu egocentrismo e andar em direção a uma outra pessoa. Então isso é um grande movimento de autotranscendência. Ou seja, eu vou saindo de mim e me coloco a serviço de uma outra pessoa. E isso é uma das maravilhas, isso é uma das grandes missões que nós temos nesse tempo, de aprendermos mais e mais a sair de nós mesmos para irmos em direção a uma outra pessoa e darmos a vida sem reservas, né? Entregar a nossa vida, sacrificar a nossa vida o quanto necessário para que o outro realize, seja feliz. Então, aqui, na verdade, eu trouxe um pouquinho para você dos valores, os valores que são tão necessários nesse tempo para nortear as nossas decisões, né? Nesse tempo em que temos tão poucas referências de sacrifício, tantas poucas referências de doação da própria vida, né? Os valores, eles são grandes nortes para realmente podermos abrir o nosso coração e contemplar a riqueza do outro. Não vermos mais o outro como uma ameaça para nós, mas como uma riqueza que sempre me provoca a ser aquilo que eu preciso ser. Então, eu penso que eu e você somos essas pessoas que hoje estamos sendo provocadas nos nossos relacionamentos, naquilo que somos, que estamos no mundo, fazendo no mundo. Cada vez mais somos provocados pela presença do outro a sermos pessoas diferentes. Uma presença madura de alguém, uma presença de fato amorosa de uma pessoa, capacita a outra pessoa a ser o melhor dela mesma. Por isso, eu quero convidar você também a ser essa presença amorosa na vida de uma outra pessoa. Bom, nós estamos encerrando o encontro de hoje e eu queria encerrar este encontro falando sobre a prudência. Ela é uma virtude prática, é o insumo da arte de evitar o mal e escolher o bem. Podemos exercitar a prudência com a nossa consciência bem formada, aprendendo com a nossa experiência passada, revisitando o que já vivemos, tendo entendimento à luz de Deus, sendo capaz de entender os fatos, como também identificando os nossos erros para aprendermos com eles, permitindo que nossas relações sejam envolvidas pela docilidade, humildade de aprender e se aconselhar com os nossos irmãos, nos colocando na posição de aprendizes para nos aprimorarmos cada vez mais em nosso processo de humanização. A reflexão é algo que não pode nos faltar, porque senão somos impelidos pelas nossas emoções e pensamentos e deixamos de visualizar a realidade como de fato é. Sendo assim, julgamos e nos tornamos preconceituosos. Precisamos vislumbrar o futuro
pensando que escolhas de hoje terão impacto em nosso futuro. Como estaremos daqui 10 anos? Temos que ter a capacidade de analisar e compreendermos que todos nós teremos desafios. E para finalizar, precisamos ser cuidadosos para nos corrigirmos ao longo de nossa vida terrestre. Irmos nos ajustando ao longo dos anos. A vida é transitória, imprevisível, é finita. Faça a sua escolha. Ela é a única liberdade que temos de escolhermos como iremos viver. Não somos resultados das circunstâncias de nossas vidas, mas somos resultados das nossas escolhas. Essas são palavras de Viktor Frankl. Agradecemos imensamente a Deus pela partilha, por todos da equipe da PASCOM, pelos entrevistados que se doaram através de seus relatos, para juntos testemunharmos que a nossa espiritualidade é fundamental para a nossa vida profissional. Ela é o diferencial que o mundo precisa. Revisite a trajetória da sua vida profissional. Como estaremos daqui 10 anos? Temos que ter a capacidade de analisar e compreendemos que todos nós teremos desafios. E para finalizar, precisamos ser cuidadosos para nos corrigirmos ao longo de nossa vida terrestre. Irmos nos ajustando ao longo dos anos. A vida, segundo Viktor Frankl, é transitória, é imprevisível e é finita. Faça a sua escolha. Ela é a única liberdade que temos de escolhermos como iremos viver. Não somos resultados das circunstâncias de nossas vidas, mas somos resultado das nossas escolhas. Agradeço imensamente a Deus por esta partilha, por todos da equipe da PASCOM e por todos os entrevistados que se doaram através de seus relatos, para juntos testemunharmos que a nossa espiritualidade é fundamental para a nossa vida profissional, para as nossas vocações. Ela é o diferencial que o mundo precisa. Revisite a sua trajetória profissional e mude, ajuste o que é necessário para que você possa se autorrealizar através de sua ação na construção de uma sociedade melhor, livre do individualismo e do hedonismo. Quero agradecer também a todos os participantes da oficina da jornada. O nosso muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam, que nos estimularam com os relatos, com o apoio, a nossa gratidão. E nós estivemos aqui reunidos nestes 4 finais de semana, na presença da Santíssima Trindade, sobre a unção do Espírito Santo e sobre a intercessão de nossa amada. E eu quero encerrar louvando e agradecendo. E nós estivemos aqui também reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado, hoje e sempre. Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim.